Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer aqui um conteúdo bem diferente, assim, tá? Vou começar uma série, assim, buscando, assim, uns documentários, tá bom? Hoje eu vou falar um pouco sobre a depressão. Só que eu não vou falar exclusivamente, assim, só sobre a depressão, tá? Eu vou pegar, assim, um astro de estrela, tá? Um astro da estrela de Hollywood, famoso. Só que ele não é famoso simplesmente assim só por ser famoso de filme, tá? Ele é famoso porque ele é um comediante. Então, quando a gente fala de comédia, né, a gente pensa, nossa, um comediante, como assim? Ele tem depressão? Sim, ele tem depressão, tá? Então, hoje eu vou falar sobre Jim Carrey, né? Eu acho que é assim que fala. Eu sou péssima no inglês, tá bom? Mas durante, assim, a minha estadia aqui pelo YouTube, por esse canal, eu vou começar também a dar uma estudada no inglês, porque eu sou, assim, péssima. Mas voltando aqui para Jim Carrey, né? Eu vou falar um pouco sobre ele, tá bom, gente? Porque, na verdade, eu quero falar, assim, sobre a depressão, mas também eu quero abordar que ela não é, assim, exclusivamente de pessoas famosas, mas também ela é hoje uma doença, assim, que abrange, como é que eu posso dizer? É uma doença universal, tá? Ela é tanto de pobre, como de rico, como de milionário. Ela não tem característica, tá bom? Ela pega qualquer um. E ela não é só uma doença, ela não é só, assim, um exemplo. Depressão. Ela existe depressão unipolar e a bipolar, tá? Então, ela tem essas duas formas da depressão. Existe a depressão unipolar e a bipolar. A bipolar, ela tá dentro do transtorno bipolar, tá? A unipolar, ela é somente a depressão. O bipolar, falando um pouquinho do transtorno bipolar, ele tem fases, tá? Ele tem dois polos. O polo da depressão e o polo da mania. E também tem a hipomania, que é a mistura dos dois polos. A unipolar, ela é mais só a depressão. Ela não tem os altos e baixos. Ela fica só a depressão. Psiquiatras mais frequentes, né? Uma das doenças mais frequentes psiquiatras, assim, da mente, né? Que abrange mais, assim, as pessoas, né? Ela é uma das que... Um exemplo. Pensa-se que uma em cada 4 mulheres e 1 em cada 10 homens podem vir ter uma crise de depressivas durante a vida, desde a juventude até a terceira idade, tá? Isso quer dizer o quê? Que, imagina, é uma estatística bem grande, né? Isso daí. Então, assim, quatro mulheres, a cada 4 mulheres pode ter uma crise depressiva, tá? Então é muito, isso fora que as pessoas que têm os transtornos bipolares ou ciclotimia ou outros transtornos, tá? Então é bem grande, tá, gente? E aí você pensa, é só os adultos? São só os jovens? Não, as crianças também, tá? As crianças também podem ser afetadas pela depressão. Tá? As crianças, não somente os jovens, então, nem as terceiras idades, nem os adultos. Então, nós temos também que, às vezes, a gente não quer afetar as crianças com os problemas, às vezes a gente acaba passando os problemas para as crianças, ou envolvendo as crianças em determinados assuntos que não tem que envolver, sabe, gente? E aí acaba envolvendo e as crianças não sabem lidar com certos assuntos. E elas acabam, às vezes, ficando depressivas, porque criança, querendo ou não, ela se envolve, porque ela não quer que a mãe sofra, ela não quer que o pai, as pessoas que ela ama, ela não quer que eles sofram, e eles verem aquelas dinâmicas, às vezes o pai e a mãe brigando, eles sofrem, eles entram em depressão, e eles não sabem. Aí a criança está um pouco mais irritada, um pouco mais nervosa, e os pais nem sabem, entende? Então, eu até anotei aqui um pouquinho, né, sobre a depressão bipolar. Eu até pesquisei um pouco aqui, que ela atinge em torno de 6 milhões de brasileiros, né? Essa pesquisa eu fiz aqui de um site, Estado de São Paulo. No caso, essa pesquisa foi feita dia 15/6/2018, então já faz um tempinho,
né? Um ano e pouco, né? Tá para fazer um ano, então já aumentou. E fora, isso no Brasil, né? Imagina fora do Brasil. Então isso daí aumentou bastante, tá? E a depressão, ela assim, no caso, a doença, a depressão bipolar, ela tá dentro de um transtorno. Já a depressão unipolar, ela não é um transtorno, tá, gente? Ela é um distúrbio. É diferente, tá? É totalmente diferente. Mas não deixa de ser grave. É tão grave, tá? É muito grave. É bem grave. A diferença é que a depressão bipolar, ela não é tratada somente com antidepressivo. Já a depressão unipolar, sim, tá? Não só com antidepressivos, mas também com tratamentos com psiquiatra, com psicólogos, tá? E com terapia e com tudo mais. E, né, então tem N tratamentos, tá, gente? Então isso aí tem que procurar mesmo ajuda com um profissional, tá bom? O que a depressão pode causar? Ela gera tristezas, tá? Ela profunda tristeza, perda de interesse generalizado, né? A falta de ânimo, de apetite, ausência de prazer, oscilação de humor, que podem acabar em pensamentos suicidas. Então, isso daí são, né? né? Ele sofre de depressão unipolar, tá? Não bipolar. Ele não é bipolar. Ele sofre de depressão unipolar. E é uma depressão bem forte, tá, gente? E aí, o que ele fala, né? Ele, aqui na biografia dele, ele fez ele deu uma entrevista para um site chamado The Hollywood Reporter, né? Lá nos Estados Unidos, ele deu uma entrevista para esse site, foi bem comentado na época. E durante essa entrevista, né, aí foi falado lá, ele tem 56 anos, né? Ele chegou a comentar durante essa entrevista, lá debatendo, conversando e tal, né, que ele nunca teve vontade, ele nunca teve sonho de fazer parte da indústria de Hollywood. Ele nunca teve essa vontade. Agora você imagina, um grande astro, né, cinema e tal, ele nunca teve essa vontade, né? Ele, inclusive, ele chegou a dizer a seguinte frase: meu plano não era me juntar a Hollywood, e sim destruí-la. Olha só, que loucura, né? Ele não tinha essa vontade. Ele nunca teve. Esse mesmo ator que já fez sucesso em vários, né, filmes aí, como Ace Aventura, Máscara, vários, né? Um detetive diferente e tal. Ele falou isso. E também falou: eu não queria mais fazer parte desse negócio. Eu não gostava do que estava acontecendo. As corporações estavam assumindo o controle. Assumindo o controle de quê? Da vida dele. Porque chegou um momento na vida dele que a fama começou a atingir pessoas próximas a ele. Tais como a filha dele, Jane. A filha dele, Jane, quando ela estava na primeira série, né, ela tinha um diário. E ela chegou a escrever nesse diário o quê? Escreveu que os amigos dela, os amigos maiores dela, ela sabia que eles não gostavam dela. E que o interesse deles por ela era por causa do pai dela, não por causa dela em si. Então, ele chegou a relatar lá nessa entrevista a esse The Hollywood Reporter que ele imaginava, ele usou a seguinte frase, eu penso sobre isso como deve ter sido uma coisa terrivelmente difícil para ela encontrar a si mesma no meio disso tudo. Quer dizer, ele imaginou que foi assim muito difícil para elas, né? Porque quando ele tinha o costume de buscá-la na escola. Quando ele ia buscar ela na escola, o pátio da escola se esvaziava em torno dele. Todo mundo corria para ficar ao redor dele. Afinal de contas, ele era o ator preferido deles todo. Ele era como é que eu posso dizer? O ator era ele era o principal, né? O ator principal ali dos filmes, né? Então, eles ficavam tudo ao redor dele. E aquilo, a criança foi crescendo com aquilo ali, né?
Mas a criança, eu acredito que ele em si, porque vamos voltar um pouquinho lá para a história da vida de Jim Carrey. Ele não foi sempre rico. Hoje ele é um grande astro e tal e foi rico, né? Hoje ele é rico, mas ele não foi sempre rico. A mãe e o pai dele, determinada altura da vida dele, o pai dele pegou as contas do emprego. Então ele passou um tempo da vida dele dentro de um trailer, né? Viajando. Ele achava que ele tinha ido embora do estado onde morava. E na verdade não. Ele ficou morando dentro desse trailer, andando pela cidade, entendeu? Só que ele achava que estava viajando, que ele tinha ido embora. E não. E aí o pai dele tirou ele da escola. Ele não frequentava a escola, ele não interagia. E aí ele ficava em frente ao espelho, ele passava horas e horas dentro do trailer, em frente ao espelho, fazendo caretas, várias caretas. Ele fazia vários tipos de caretas. E lá ele aprendeu a ficar muito só, em companhia dele mesmo, né? E aí ele aprendeu essas várias caretas. Tanto que um dos filmes que ele foi descoberto, assim, que foi um dos grandes sucessos dele, foi o Máscara, né? E foi justamente aquelas montes de caretas que ele fazia. E ele aprendeu a fazer essas caretas sozinho dentro do quarto. Então, tanto que quando ele teve alguns relacionamentos, nada duradouro, porque todas as pessoas que ele se envolveu, as mulheres relataram que ele era uma pessoa extremamente difícil, né? Ele era uma pessoa muito assim, alegre, muito contagiante, muito divertida quando estava em frente às câmeras. Mas depois que ele saía, que ele se retirava daquele ambiente ali, ele se mudava de humor, ele virava uma outra pessoa. Ele era uma pessoa muito reservada, não gostava muito de contato e preferia a solidão, preferia o isolamento. Ele queria ficar só. Então ele não tinha muito esse contato, né? Apesar de que, se você volta um pouquinho lá para a mãe dele foi uma pessoa que foi criada já na infância. Os pais dela eram alcoólatras, né? E ela foi uma mãe viciada em remédios para dor. Então ela não foi uma mãe muito presente na vida dele. Apesar dele falar que ela nunca foi ausente, ela sempre esteve presente, mas nunca atuante, entende? Então assim, ele veio de algumas ausências, então ele aprendeu a viver muito só, e isso ele trouxe para a vida adulta. Agora você olha, você vê um cara que traz muita alegria, muita diversão, você vê uma pessoa na televisão que você jamais imagina que ele sofre de depressão, né? Assim como tem outros atores que depois eu vou trazer aqui pra vocês. Eu, pelo menos, eu tava dando uma pesquisada e falei, gente, o Jim Carrey, que é um cara que sensacional, né? Eu até realmente vi que ele sumiu, né? E aí eu dei uma pesquisada, ele sumiu mesmo, porque ele decidiu parar de fazer filmes. Por quê? Porque ele começou a receber várias propostas e de pouquinho ele foi desistindo. Ele falou que não interessava mais aqueles papéis a ele não gostava mais, foi perdendo o interesse. E também ele teve um último relacionamento, que essa mulher dele, que ele se envolveu, depois ele se separou, parece que ela voltou. Eu não estou muito certa, eu li alguns sites que ela voltou com um namorado, com o marido, e ela se matou. E aí depois disso houve um processo, processaram ele, a família, e aí ficou meio que a família querendo, não se sabe muito, eu tenho até que estudar mais a respeito, como ficou a questão do processo. Então, gente, eu estava dando uma verificada, realmente, a moça, ela morreu, na época que ela morreu, ela deixou uma carta, que nessa carta ela fala, né, sobre as doenças sexualmente transmissíveis que ele supostamente passou a ela. Houve várias teorias aí. Ele fala que ela forjou um teste para extorquir dinheiro dele, né? E ela fala que não, que teve também, parece que algumas conversas que eles trocaram, que ele dá a entender que ela passou e ela diz que não, que ele que passou, né?
e ela fala que se sente muito mal, degradada com essa situação, e as doenças, uma delas é a gonorreia e a outra a herpes, né? Então e a família dela entra com um processo contra ele porque ela dizendo que ela se matou por conta disso, por ela se sentir muito mal com essa situação toda, e que ele que deu esses remédios a ela, e ela, muito deprimida, muito mal, tomou esses remédios todos e teve uma overdose. Acabou que ele não houve esse processo não foi para frente, e depois de um tempo ele até voltou para as telas do cinema e fez alguns outros papéis, mas ele ficou mesmo com algumas coisas mais assim, uns trabalhos mais particulares dele mesmo, com pintura e escultura, né? Ele ficou trabalhando mais com isso, um trabalho mais voltado para terapia, né? Na parte voltado mais para depressão mesmo, trabalho mais para mente, né? Então ele se envolveu muito com a pintura, também se envolveu com o Twitter, né? Com polêmicas assim, questões. Então, o Jim Carrey, ele ficou um pouco parado por um tempo, mas aí logo, agora nesses tempos, agora ele voltou, tá na ativa, tá? Ele fez um tratamento, da depressão, que é muito importante. Ele disse, inclusive, que depois do tratamento ele voltou a ver o brilho, né, novamente na vida. Que o tratamento é muito importante, que ele conseguiu enxergar a beleza novamente, as cores, né, da vida. Então esse tratamento assim é de fundamental, sabe, é importante demais, é fundamental. A depressão, ela tem cura, tá? E dependendo do grau, às vezes o tratamento ele tem que ser por muito tempo, às vezes pela vida inteira, né? Porque tem depressões que são crônicas. Então tudo depende muito do tratamento, do acompanhamento médico. Então tem que estar atento para observar os seus filhos, observar o seu cônjuge, a pessoa que está ao teu lado, tá? Sempre estar atento para os sinais. Aquela pessoa, porque assim, tristeza existe sim, tá? Todo mundo tem momentos tristes, tem momentos que a pessoa tá o dia assim, né? Todo mundo tem seus problemas de altos e baixos, mas quando aquela tristeza ela é muito prolongada, é uma tristeza que não passa, é uma tristeza assim muito grande, profunda, então tem que estar tem que ter um certo cuidado, uma certa atenção. A depressão, ela não tem cara, ela não pega família. Fulano é rico, aquela doença só serve para fulano. Não, ela não tem cara, ela não tem idade, ela não tem sexo, tá? Então ela é uma doença assim que abrange até mesmo os animais. É incrível, mas até os animais, tá, gente? Então é uma doença que abrange mesmo. Então esse ator que eu citei ele assim, eu peguei ele como uma figura assim para eu demonstrar aqui para vocês que é um ator comediante, né? Que traz muita alegria aí nos filmes, né? Então, no momento hoje, ele tá de volta ativa. Eu até coloquei aqui que ele no momento ele deu uma entrevista recentemente para Entertainment, sei lá, eu não sei o nome, Entertainment, Tony Knight, né, falando que hoje ele tá fazendo ele tá dando a voz para um vilão, né, no novo filme da Sonic, tá? Vai ser lançado, ele tá chegando esse filme no Brasil lá para novembro. Então tá sendo, né, ele vai ser o vilão, o Dr. Robotnik, uma coisa assim. Tá? Ele vai dar a voz. Eu sou sempre animado. Então, independente se ele está na frente da tela ou por detrás. Então, ele sempre busca a felicidade. Apesar dele ter esses momentos da depressão, mas ele sempre busca a felicidade. Então, essa doença acometeu
pegou ele, mas ele foi em busca do tratamento, tá? Então isso fica aí a dica que a gente tem que sempre estar em busca da nossa vida, da nossa solução. A gente tem que sempre em busca, não tem que se entregar, tá? Infelizmente teve um caso recente, né, de uma moça, uma menina nova que trabalhou com o Raul Gil, com um apresentador da televisão brasileira, que, né, cometeu o suicídio, mas isso é muito triste. Então, assim, às vezes a pessoa diz, isso é frescura, isso, né, a pessoa tá assim, é só levantar, levanta daí, vamos lá, não sei o quê, mas a gente tem que dar uma certa atenção para certos casos, que não é só uma tristeza, assim, boba, tá? Então, às vezes a pessoa tá meio assim, levanta daí, para com isso. Não é bem assim, gente. Então, nem tudo é também depressão, nem tudo é bipolar, nem tudo, né? Mas às vezes a gente tem que dar uma investigada, tá? Então, né, às vezes a gente pega, se maquia toda bonitinha e tal, tá aqui rindo, mas às vezes a pessoa, por detrás disso, ela tem uma vida, tá? Ela tem, né, outro momento. Então, é sempre bom a gente procurar. Tá doente? Procura uma ajuda. Tá doente? Procura um recurso. Procura um médico. Que tem, para isso que existe a medicina, para isso que existe os médicos, para nós, no momento que nós precisamos, buscar esses recursos, tá bom? Então esse foi o vídeo que eu trouxe aqui para vocês, a história de Jimmy Carter. E no momento ele está trabalhando, ele voltou ativo, ele tá aí e tá rindo ele voltou, tá trabalhando, né? Como eu falei, ele fez o tratamento da depressão, né? Ele tá usando as medicações, ele né, tá controlada a doença. Então, tem muita gente que controla a doença, então isso não é o fim do mundo, tá? É só a gente usar as medicações certas pro nosso problema e a gente continua vivendo, porque a vida é bela, gente, a vida é boa, então vamos viver porque a gente não sabe do dia de amanhã. Então vamos viver, vamos sorrir, né? Deixar a tristeza pra lá. A tristeza ela vem, às vezes sem motivo aparente. A depressão é justamente isso. Às vezes é uma tristeza prolongada que você não sabe. Às vezes tu tá tudo bem, não tem por que tá triste, gente. E aquela tristeza tá ali. Então vamos buscar ajuda, tá? Então, às vezes a gente não quer estar triste. Por que tô triste, né? Então vamos buscar ajuda porque não é normal, não é saudável. Então se não é saudável, não é normal, vamos procurar ajuda. Porque o certo é a gente viver, ver o dia, ver o sol, sabe, o sol é bonito, o porquê que eu tô triste? Não, vamos tentar ser feliz. Se eu não tô bem, vou procurar ajuda, tá bom? Então é isso. Outro momento eu trago uma outra história. Se quiserem aí colocar sugestão no canal, colocar alguma história que queira que eu traga aqui pra vocês, pra gente compartilhar, eu vou estudar o caso, eu estudo, vou me aprofundo e trago aqui pra vocês alguma história. Quiser colocar sugestão, tá? Se inscreve aí no canal, quem estiver chegando agora. Quem quiser, se inscreve, dá um like aí pro canal crescer, dá coloca um joinha, tá? E ativa o sininho, que aí nos próximos vídeos que eu colocar, eles vão chegar as notificações para você. Tá bom, gente? Tchau! Até o próximo vídeo. Tchau!